Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre ao vivo aos domingos, a partir das 7 horas da noite. E as nossas reapresentações sempre aos sábados, às 21 horas. E você pode nos assistir também pela internet, no mesmo horário que é veiculado na TV Santa Cecília. Basta acessar santaportal.com.br/TV. Então, aí pode nos assistir em qualquer lugar do planeta Terra. Hoje estamos aqui conversando pela segunda vez, segunda oportunidade que ele está aqui com a gente, que é o Dr. Marcelo de Lima Lessa, ele que é escritor, advogado licenciado junto à Ordem dos Advogados do Brasil, delegado de polícia de carreira e integra a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Apesar da sua formação de advogado, delegado, ele escreveu um livro que o ano passado já chamou a atenção, né? E esse ano, na sua continuidade, que é o Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É um trabalho de pesquisa, de inspiração que ele tem. Ele vai falar coisas do Evangelho além daquilo que a gente conhece, como se fossem apócrifos. Então nós vamos conversar sobre esse tema, o Evangelho Perdido de Jesus. Eu acho que você deve ter muitas perguntas para fazer ao Dr. Marcelo de Lima Lessa, tá bom? Os nossos telefones na telinha é isso aí, ó, 3224-7017 ou 3224-2944. Vou rapidamente apresentar o que vamos estar sorteando hoje, em seguida vamos ao bate-papo. Começando com coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras para a prosperidade, que envolve o citrino, pirita e jaspe vermelho. É um conjunto de pedras para a prosperidade. E lá você encontra minerais e pedras preciosas, artigos de radiestesia, acessórios em pedras, incensos, aromatizadores. Cada vez que eu falo de pedras, não tem como deixar de lembrar do Mariananda, né? Ainda está na memória o Mariananda. Enfim, vamos continuar com a vida. E lá também vende toda a linha de artigos católicos, como bíblias, livros, terços, camisetas, CDs, DVDs, imagens em geral. É o mês de aniversário de Coisas do Brasil, já faz 20 anos de Coisas do Brasil. E quem fizer compra acima de R$20 concorre a vários prêmios, inclusive uma fonte. E nas compras acima de R$44, além de concorrer aos brindes, também ganha um kit de prosperidade. Anote o endereço, Shopping Boulevard em São Vicente, Shopping Boulevard Martim Afonso, em São Vicente, na rua Martim Afonso, 220, loja 125. Os voluntários do Centro Espírita Esmeralda de Jesus oferecem o livro, o áudio, não é livro, é um áudio, em MP3 da obra Nosso Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Você pode ajudar o Esmeralda de Jesus adquirindo livros diretamente de sua livraria, na rua Campos Melo, 312, em Santos. A Livraria Pingo de Luz também gentilmente oferece o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, e é ditado pelo espírito de Emanuel. Um pingo de luz no coração do Gonzaga com as mais diversas obras do Espiritismo, um trabalho bonito da Lourdes e do Marcos, da Pingo de Luz, que fica na Avenida Marechal Deodoro, número 11, Gonzaga, pertinho da Praça Independência. O Racionalismo Cristão também oferece um livro do Racionalismo Cristão, mais um CD de limpeza psíquica. Vem juntos dois. Lembrando que as reuniões são abertas para quem quiser, não paga nada, de segunda a quarta e sexta às 8 horas da noite e todo segundo domingo de cada mês às 17 horas. O endereço é a Avenida Ana Costa, 67, é só comparecer. A Livraria Virtual Espaço Plural aqui da Baixada Santista oferece o CD de música inspirada espiritualmente. São músicas inspiradas pelo músico Marcos Alves. Marcos Alves, guarde esse nome. Amanhecerá é o título, são muitas músicas lindas. E esse CD está num preço assim absurdamente barato, você não vai acreditar. Está à venda no Espaço Plural, na Livraria Espaço Plural. Então, além dos livros, também está vendendo esse CD lindíssimo, muito bonito, músicas inspiradas, tá bom? A Livraria Plural é uma livraria que vende livros de diversas correntes religiosas, também saúde, ciência e bem-estar. É uma maneira mais barata de você comprar hoje, pela internet, basta acessar livrariaplural.com.br, lá você vê o acervo, pode encomendar, o frete é gratuito para quem é de Santos e embala para presente também, tá bom? Anote o WhatsApp, quem preferir comprar pelo WhatsApp, 98106-1182.
E o nosso convidado de hoje, o escritor e delegado Marcelo de Lima Lessa, oferece o livro de sua autoria, O Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus, está aí, né? Esse livro está à venda em vários lugares, depois a gente vai dar melhor o endereço, mas está na livraria Martins Fontes, na Costa, 530, na livraria Eu Estudo Certo, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 69, e depois com e-mail também com o autor, você pode encomendar, a gente vai dar no terceiro bloco, ok? Esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios físicos, emocionais e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa como pelo Ministério da Saúde. Inclusive tivemos com o ex-ministro da Saúde aqui no programa passado, né, o Arthur Quioro, que produzem reações químicas, bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O terapeuta Alberto Santini Filho, um excelente terapeuta ortomolecular, tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele tem a clínica em São Paulo e atende 2 vezes em Santos, 2 vezes por semana em Santos, na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga, que é o Smart Center. Mas é para agendar pelo 3285-6993, tá aí, ó. 3285-6993. Muito obrigado pela segunda presença do Dr. Marcelo de Lima Lessa aqui no Fronteiras da Ciência, que é curioso alguém que tem a profissão como ele escrever tão fora do contexto. Eu falo curioso, mas na verdade eu também sou engenheiro, não sou jornalista, né, que estaria mais próximo da televisão e estou aqui também discutindo esses assuntos, né, curioso só de bobo assim que eu sou, né, mas é legal, acho bacana que você encontra tempo para escrever. Esse livro, Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus, como eu disse no começo, que você me falou em off, que ele é inspirado, também é uma pesquisa e entra em aspectos não relatados, né, de forma que a gente encontra por aí em livros. Da onde veio essa ideia, na verdade, de você escrever esse livro? Então, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, para a gente poder conversar sobre um tema que é tão polêmico, mas ao mesmo tempo ele retrata a vida e a história da pessoa praticamente mais incrível que a gente já teve aí na vivência da Terra, que é Jesus Cristo. A ideia, ela surgiu do primeiro livro, né, o Gênesis Proibido, a Tragédia de Adão e Lilith. Ele retrata o início da humanidade, os eventos que retrataram a humanidade, e ele vem caminhando, passando por eventos bíblicos, até eclodir nos fatos que antecedem o Novo Testamento. Então, o próprio Gênesis Proibido, ele deixa aberta a porta para o segundo livro. E no Evangelho Perdido, a gente tentou aí dar uma visão ficcional, se embasando em personagens históricos, personagens bíblicos históricos, recontando os passos de Jesus na Terra, sob o ponto de vista de um arcanjo que teria andado com Jesus e seus discípulos e apóstolos. Que arcanjo seria esse? Seria o arcanjo Metatron, é um que também nós trabalhamos com ele no primeiro livro, no Gênesis, e ele desce à Terra para determinada missão, para cumprir determinado trabalho, o mando de Deus, e ele acaba se miscuindo entre os discípulos de Deus, juntamente com outros anjos que também estão implicados nisso, e ele começa a analisar e verificar a história de Jesus e começa a escrever um compêndio, que já vem sendo escrito desde o começo da humanidade. E aí ele, durante esse período, ele acaba retratando fatos que a gente pegou um pouquinho na ficção, mas sem escapar dos dogmas que estão nos 4 evangelhos inspirados. Perfeito. Quando você fala que você escreveu também parte como inspiração, você acredita que essa inspiração seja além do fruto da sua criatividade mental, seja algo espiritual? Com certeza. Quando a gente se predispõe a escrever um livro que lida com religiosidade, é óbvio que a gente acaba recebendo uma ou outra inspiração. Eu, particularmente, tanto no primeiro, no Gênesis, como no Evangelho, às vezes a gente começa a escrever, e quando vai se dar, vai reler um capítulo, vai reler aquilo que a gente escreveu. Eu mesmo já me perguntei, mas de onde saiu isso? Então, foi eu que escrevi isso mesmo? Várias vezes eu já me auto-questionei. Então, quando a gente chega nessa dúvida, né, de onde tem isso, aí a gente já começa a acreditar que realmente existe um canal que às vezes faça chegar determinadas informações, determinadas ideias para que a gente tenha aí a continuidade e transforme aquilo numa escrita, num livro. Ok. Você citou no arcanjo que acompanhou Jesus, Metatron.
Qual é a função dele no planeta Terra? O Metatron, na história, ele é muito citado no primeiro livro, no Gênesis Proibido. E o Metatron, ele basicamente ele é um escriba real, ele é um escrivão de Deus, ele é um arcanjo. E ele tem uma determinada missão para retornar à Terra, para ajudar no renascimento de um determinado espírito que teve vida em vidas passadas e retorna nesse livro, e ele tem a última chance de redenção dele. Então o Metatron ele acaba descendo à Terra para encontrar quem é esse espírito e ajudá-lo a ter aí a vida no que ele quer, no que ele busca, né? Como a paz eterna na sequência da história. Ok. Dentro dessa inspiração de sua pesquisa para escrever esse livro, Evangelho Perdido, vamos falar um pouquinho de cada personagem. Por exemplo, Maria, ela faz parte, mãe de Jesus? Sim. A Maria ela aparece já no Gênesis Proibido, no final do Gênesis Proibido, né? O Gênesis ele começa nos eventos que antecederam a criação do homem. Você está falando de Gênesis Proibido? Deixa eu aproveitar mostrar que esse foi seu livro que a gente esse foi o primeiro. Apresentou o ano passado, né? Foi o primeiro. Exato. Que você esteve aqui no Fronteiras para falar sobre ele. Exato. Né? Tudo começou com esse livro, Gênesis Proibido. E aí ele retrata os eventos que antecederam a criação do homem e ele vem vindo, né? Vai passando até passar pelo dilúvio universal e ele chega no final na questão de fatos que antecedem o Novo Testamento. Então Maria já aparece ali como uma menina ainda. E o Evangelho Perdido ele começa exatamente onde o Gênesis Proibido terminou, ou seja, na conceição virginal, ou seja, com ela sendo tocada pelo Espírito Santo e dando à luz ao menino Jesus. Então você mantém a virgindade de Maria no livro? Sim, eu acredito como dogma pessoal na virgindade perpétua de Maria. Tá. Embora a gente tenha aí algumas versões de que Jesus tinha irmãos, ele de fato tinha irmãos. Mas na minha visão, esses irmãos eram filhos de José, que vinha já de um primeiro casamento de uma esposa falecida. Tanto é que eles tinham uma diferença básica de quase 40 anos, José e Maria. Maria Madalena entra? Sim, Maria Madalena... Como amante de Jesus? Não, eu não tenho essa visão pessoal. Tá. Eu coloquei Maria Madalena como uma pessoa que ela tem muita ligação com o primeiro livro, com o Gênesis. Na verdade, Maria Madalena ela é reencarnada de um espírito, de um personagem do Gênesis Proibido, que também volta à Terra para ter uma segunda chance de redenção. No primeiro livro há esse pedido para Deus, ele concede, e no segundo livro ela retorna para uma missão também para se redimir perante o homem e também, quiçá, conseguir a sua vida espiritual em paz. Ok. Temos outros personagens que eu vou pedir para colocar, se possível, né, quando puder, a imagem dos personagens, para você estar comentando aí, por exemplo. A gente tem aí, né, Longinos, né, que todos conhecem aí comumente como São Longuinho, né? São Longuinho, né? Exatamente, ele foi um militar romano, um centurião, a história dele é belíssima, existem várias versões para a história dele, eu procurei dar uma visão pessoal também bem bonita e respeitosa à figura de Longinos, né, que hoje também é tido como um santo, tanto que no Vaticano a gente tem lá na catedral, nós temos uma estátua enorme de São Longino, que é linda, maravilhosa, então eu achei a história dele muito bonita, ele tem um papel primordial aí no Evangelho Perdido. Ok, vamos só passar então, aí... Aí a gente tem Cláudia Prócula. Cláudia Prócula foi esposa de Pôncio Pilatos, né? A gente tem uma visão aí bem básica dela, né, no Novo Testamento, né? E ela é uma pessoa que eu retratei também com muito carinho e ela acaba se tornando uma seguidora e uma discípula de Jesus. Ela era a que cutucava Pôncio Pilatos, né? Exatamente, ela tinha uma visão já bem vanguardista da figura de Jesus. E eu achei muito importante citá-la e dar uma ênfase para ela. Ok, depois a gente vai entrar um pouquinho mais no aspecto de cada um. Vamos passando, próximo. A gente tem aí Verônica, né? As pessoas também conhecem a história de Santa Verônica, que ela tem ali o véu, aquela que a gente tem na questão da crucificação, quando ela seca o rosto de Jesus e o rosto de Jesus fica fixo num véu. Então eu também explorei bastante a história de Verônica, porque eu achei muito interessante. Do manto perdido? Do manto sagrado? Desculpa, do manto sagrado. Seriam coisas diversas, né? A gente teria um manto que seria o sudário, o qual Jesus ele foi envolto, né? Após a crucificação. E esse é o véu de Verônica, que seria o véu que ela enxugou o rosto de Jesus numa das quedas dele durante o trâmite para Gólgota. Esse véu existe ainda? Não, esse não. Há muita controvérsia sobre os objetos que são oriundos daquela época, né? Assim como o Santo Sudário. Exatamente, né? Então é complicado a gente dizer com certeza que de fato existe. Porque o que era Santo Sudário, através do teste do carbono 14, parece que ficou comprovado que não era da época de Jesus. Né? A própria lança do destino, que é a lança de Longinos, que a gente retrata também, há uma dúvida muito grande se de fato é a lança verdadeira ou não. Mas eu acho que enquanto dogma, eu acho que vale. Tá ok. Vamos lá, mais uma.
Aí a gente tem a questão, né, do como surgiu o Pai Nosso, né? Então eu também trabalho com isso no livro. O Pai Nosso é uma oração que a gente reza demais. Eu procurei dar uma origem, de onde surgiu a oração do Pai Nosso. Então eu procuro explicar também, como no Gênesis, a gente explicou no finalzinho a origem da Ave Maria. A Ave Maria pouco sabe, a Ave Maria na verdade é de origem angélica. É um anjo, o anjo Gabriel recitou a oração de Ave Maria para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. E é daí que veio a oração Ave Maria. Eu realmente também não sabia. Vamos lá, mais uma. Vida após a morte é basicamente um grande foco do Evangelho Perdido, né? Que a gente trabalha com renascimento, né? Na segunda chance, terceira ou quarta que o espírito do ser humano tem em retornar à Terra. Evidentemente. Então é um tema que a gente foca muito. Mas daqui a pouco te pergunto sobre a reencarnação. Ótimo. Vamos dar a sequência? Tem mais um? Temos? A gente tem aí um tema também que eu trato no livro, a tesouraria das almas, né? Que alguns entendem por umbral, outros chamam de Sheol, outros chamam de purgatório. Eu tentei dar uma visão também pessoal para o lugar onde as almas desencarnadas vão, aquelas que ainda têm algo a cumprir, algo a buscar, evoluir, tá. Exatamente, algo a evoluir. Ok, mais uma. Aí a gente tem aí a visão retratando, né, Miriam Madalena. Maria e Miriam são nomes que se confundem. Eu usei o termo Miriam Madalena, né? Perfeito. Também utilizei ela no livro como uma grande discípula de Jesus. Perfeito. A gente tem aí uma grande personagem também no livro, que ela tem uma reviravolta, assim, um dos personagens prediletos, que é o meu, que é Salomé, que a gente conhece basicamente como a filha de Herodíade, enteada de Herodes Antipas, e ela tem um papel no livro muito bonito, por conta da revisão que ela faz da própria vida, e larga aquela vida mundana para se tornar também uma seguidora de Jesus. Na minha visão, a visão ficcional, eu achei um personagem bonito e quis dar esse destino para ele. Ok, então vamos lá, volte para nós. Doutor Marcelo, vamos começar então com talvez o ponto mais chave que você falou, que é sobre a reencarnação. Como que ela entra no seu livro? Você é de berço católico, não é isso? Sim, a minha formação é católica, mas com a vivência a gente vai tendo, pelo menos eu hoje tenho uma visão espiritualista das coisas, né? Então eu retratei sim a reencarnação, porque o livro ele tem um tema espiritualista, e é algo que eu usei enfrentar assim de uma forma também bem respeitosa, né? A gente tem alguns focos no próprio Evangelho que dão subliminarmente a entender com a reencarnação. A gente pega no Evangelho, por exemplo, de João, o encontro de Jesus com alguns senadores do Sinédrio, no caso Nicodemos. Então eles acabam subliminarmente tratando do tema reencarnação de uma forma muito bonita e de uma forma assim que dá para que a gente se coloque naquela, mas será que realmente existe? Então eu acredito que o jeito que foi tratado é algo que traz a reflexão. Então eu encarei bastante a questão da reencarnação no livro. Alguns personagens são reencarnados para buscar uma nova existência e buscar aquela saída da tesouraria das almas, daquele limbo, e buscar aí uma paz espiritual no Éden. Ok. Porque você inclusive cita um umbral no seu livro, né? Um umbral. E isso foi uma inspiração sua ou foi pesquisas de alguns livros, autores? Na verdade, eu quis dar algumas características, alguns cenários para o livro, né? Então, a gente tem o céu como a morada de Deus dos anjos, a gente tem o inferno como a morada dos anjos caídos, a gente tem o novo Éden, que seria o Éden espiritual, que seria a morada dos espíritos evoluídos, e nós teríamos a tesouraria das almas, que é uma espécie de prisão, onde ficam aqueles espíritos obsessores, os espíritos que necessitam de uma evolução e que de lá retornam à Terra para tentar uma redenção. Então, no livro existem vários personagens que estiveram, por assim dizer, presos na tesouraria das almas, foram beneficiados, como assim a gente pode dizer também, com um alvará de soltura divino, para retornar à Terra para uma nova missão. Para falar, agora você vai ter uma nova chance de reviver e uma nova chance de ou retornar para a tesouraria novamente, para repensar sua vida, ou evoluir e sempre estar para frente. Perfeito. Pôncio Pilatos, que a gente não comentou sobre ele foi decisivo, evidentemente lavando as mãos na crucificação de Jesus, né? Ele entra na história? Sim, Pôncio Pilatos é um personagem chave na minha história. Ele basicamente é retratado como o responsável pela crucificação de Jesus. Só que eu trabalho com um pouco mais de informação, eu entro um pouco mais a fundo na questão de quem foi o culpado da crucificação de Jesus. A gente sabe que Jesus ele trouxe uma revolução moral ao mundo que mudou o modo de ser de todos nós. Hoje, o modo de vida que a gente tem, ele é outro exatamente por conta das lições e dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente. E isso, na época, incomodou muita gente.
principalmente quem se locupletava da fé alheia. Então houve uma conspiração que é tratada no livro, como sacerdotes, que, exatamente, que acabou culminando com que Pôncio Pilatos fosse premido a assinar a sentença de morte de Jesus. O Sinédrio Judaico, no livro, ele não tinha autoridade para decretar a pena de morte. Jesus foi acusado de sedição, de se dizer o rei dos judeus, de se dizer o Messias, e como essa pena que seria a pena capital, só podia ser dada pelo procurador romano, no caso Pôncio Pilatos, foi criada uma pantomima para que houvesse a condenação, isso na história. Então eu retrato Pôncio Pilatos também de uma forma humana, mas de uma forma romana, como ele tinha naquela conotação. Então, entre ouvir ele próprio e ouvir os dogmas da esposa, que acabou se tornando uma cristã, ele, por temer pela própria vida, acabou cedendo a esses desígnios e assinou a sentença de morte de Jesus, junto com outros 2 ladrões do dia que também foram crucificados. Porque ele sofria pressão dos sacerdotes, apesar dele dever respeito a Roma, que ele era um representante de Roma. Exato. Né? Mas ele não queria conflito com os sacerdotes. Né? Exato. Inclusive, quando a gente trabalha com o período da crucificação, era o mesmo período da Páscoa que a gente estava tendo no Festival de Páscoa em Jerusalém. Então, Pôncio Pilatos acreditava que até por conta da revolta que estava sendo levantada por conta de Jesus, então se achou que seria a oportunidade certa para calar Jesus. Então, quem achou que na época calou Jesus, achou muito errado, porque a revolução que ele trouxe, as ideias que ele trouxe, 2000 anos depois, aí estão presentes na vida de todos nós. Perfeito, legal. Bom, estamos aqui hoje conversando com o Dr. Marcelo de Lima Lessa, ele que é escritor e delegado aqui em Santos. Estamos falando sobre o Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. Vamos voltar a conversar no segundo bloco. Vou dar só um recadinho do Manaloa Bem-Estarim sobre a acupuntura, tá bom? Você quer disposição, equilíbrio e harmonia? Experimente introduzir em sua vida o benefício da acupuntura. Você vai descobrir o que a China já utiliza há milhares de anos. A acupuntura mantém o organismo em equilíbrio perfeito através da promoção do fluxo harmônico de energia que circula pelo corpo. Não espere ficar doente, a acupuntura também é prevenção e não apenas tratamento como muita gente pensa, né? O Espaço Manalô oferece atendimento em acupuntura tradicional e também estética, respeitando a filosofia da tradicional medicina chinesa. A acupuntura é feita com a fisioterapeuta Sheila Guerra. Pode saber mais acessando o site www.manaloa.com.br ou ligue para 3222-2278. E o endereço, Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já. Já estamos em nosso segundo bloco, e esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com as técnicas vibracionais, análise kármica, apometria, antigoécia, terapia de vida passada, mesmerismo e hipnose, além de terapia sonora, solucionando quadros de depressão, pânico, aliviando dores crônicas, ansiedade, quadros de tristeza e melancolia. O Palermo avisa que estará ministrando ou ministrará um curso prático de radiestesia e radiônica, que é acompanhado por um pêndulo certificado e apostila, contendo teoria e também prática. Radiestesia é uma técnica milenar que detecta a presença de energias que desequilibram pessoas, objetos e ambientes. Já a radiônica é uma forma de magia cerimonial que nos permite modificar essas energias doentias medidas pela radiestesia, corrigindo desequilíbrios energéticos. Então, esse curso de radiestesia e radiônica ocorrerão nos dias 7, 8 e 9 de outubro, na Casa da Luz de Santos, para agendamento de atendimento individual com o Palermo. Ou para obter mais informações sobre o curso, é só ligar no telefone 3289-1230, deixa seu recado lá que ele te liga depois, ou pode mandar mensagem pelo WhatsApp no 99-116-0195, ok? Olha, os nossos telefones para que você possa participar do nosso sorteio e também tirar sua dúvida com o Dr. Marcelo de Lima Lessa sobre o Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. Os nossos telefones são 3224-7017 ou 3224-2944, está na telinha. Eu vou começar com uma pergunta que eu achei interessante, que isso muito se comenta. A pergunta vem da Jucimara Cardoso, que é do Jardim Bom Retiro. Ela pergunta assim, Doutor Marcelo, Jesus teve irmãos consanguíneos?
A gente retorna um pouquinho no primeiro bloco no que eu falei. O livro se inicia com a conceição virginal. Eu defendo como dogma pessoal a virgindade, de pai, né? A virgindade perpétua de Maria. Mas pode ser de Jesus, de Exato. José, né? Então, aí no decorrer da história a gente vai revelando isso. Ou seja, no meu ponto de vista, Jesus teve irmãos, sim, e esses irmãos eram por parte de pai. Do José. Exato. José tinha 40 anos a mais que Maria, quando se casou, já era viúvo. Então ele trouxe os irmãos de Jesus do primeiro casamento. Então essa é a visão que eu tenho e que eu acredito, na virgindade perpétua de Maria. Você tem, que você acredita. Exato. Que ele tem irmãos, então. Exato, ele teve irmãos por parte de pai, exatamente. Quantos não sabe? Só acredita 5 que irmãos. Tem. 5 irmãos? Exato. Jesus e mais 5. Exato. Um deles, Tiago, que é tido como um dos irmãos queridos de Jesus. Né? A gente fala basicamente um pouquinho no livro de cada um dos irmãos de Jesus. Tanto é que quando José ele veio a Belém para se realistar naquele censo romano que tinha, o irmão dele, chamado Cleófas, que ficou cuidando da família dele, dos filhos dele que permaneceram em Nazaré. E essa linhagem, porque aí foi muito bem explorada pelo Dan Brown, né? Num dos seus livros, a linhagem de Jesus, que pode estar se perpetuando até hoje, evidentemente, porque vai passando de geração para geração, né? Você acredita que temos ainda essa linhagem hoje ou pode ter se perdido ao longo do tempo? Eu acredito que a linhagem do tronco, basicamente, de Jesus, eu acho que ela inexistiu, porque eu acredito que Jesus foi crucificado e não se casou e não teve nenhum relacionamento íntimo com Maria Madalena. A história do Dan Brown, ela é fascinante, ela é bacana, ela é bonita, mas eu acredito também, na minha convicção pessoal, que Maria Madalena foi apenas uma discípula de Jesus e não como se quer fazer ver. Não teve nenhuma relação sexual. Eu acredito que não. No Evangelho de Filipe, que é um evangelho apócrifo, se dá a entender que Madalena era a discípula mais amada, né? Mas eu acredito que fica pelas entrelinhas esse amor, né? Eu acho que Jesus se apaixonava e amava todos os dias, mas nada que ultrapassasse o plano carnal. Nada no plano carnal. Exato. Qual foi a importância, então, de Maria Madalena? Porque ela é uma das personagens mais importantes da história de Jesus, né? Então, em que aspecto que você acha que... Gostaria de explorar um pouco. Eu sei que você falou mais dela no livro, por isso que eu queria resgatar isso de você agora. Eu acho que Maria Madalena ela teve um papel primordial para trazer a figura da mulher na igreja. Eu sempre estudando tanto os evangelhos, os gnósticos, os evangelhos apócrifos, a gente vê muito pouca participação da mulher. Eu acho que a mulher ela teve um papel primordial e um papel essencial. E eu quis fazer essa ode à mulher no Evangelho Perdido. Então eu dei uma importância muito grande para Maria Madalena, para Joana de Cusa, para Salomé, para Susana, para personagens femininos que existiram naquela época. Então eu acredito que o Trono de Madalena, que é um dos capítulos que a gente trabalha, que a gente trata, mostra exatamente isso, ou seja, a força que a mulher tinha naquela época, mas que ela não conseguiu sedimentar também naquela época por conta da sociedade patriarcal que existia naquele momento, né? Mas eu acredito piamente que elas tiveram um papel essencial, e principalmente Maria Madalena, que foi uma discípula de Jesus que muito difundiu também a palavra dele. Aqui você diz, num trecho, num pedaço do livro, muitos leram sobre os pecados da jovem Salomé, mas poucos sabem quem foi ela e em outras vidas, e quem ainda será na última que lhe caberá. Isso é uma alusão que eu faço a alguns personagens, a um personagem do Gênesis Proibido em especial, que por conta dos pecados que ele teve, uma vida de iniquidades, ele acaba tendo uma temporada na tesouraria das almas, ou umbral, ou Sheol, como se chame, e ele tem uma nova chance de redenção e ele vem na pessoa de Salomé. E Salomé, que é uma pessoa que a gente tem aquela visão da perfídia, da libertinagem, ela acaba tendo essa vida, ela é responsável pela morte de João Batista, que era primo de Jesus, poucos sabem disso. E no livro vai tendo uma reviravolta na vida dela e ela acaba enxergando que tudo aquilo que ela levava, a vida que ela levava, não ia levar a outro lugar que não ao começo dela, que era na tesouraria das almas, que é o lugar onde aquelas almas atormentadas viviam. Então ela tem uma revolução no livro e acaba se redimindo. É uma história muito bonita que eu procurei dar para o personagem de Salomé. Mas você continua, e quem ainda será na última que lhe caberá? Isso fica aberto no livro, no Evangelho Perdido, para uma terceira continuação aí que eu pretendo, exatamente, que eu pretendo fechar. Você vai chegar nos dias de hoje, não? Olha, essa continuação ela chega no período da Primeira Guerra. Ok. Outro fato, você diz assim, muitos conhecem a história do militar romano que teve um servo curado pelo homem de Nazaré, mas poucos sabem quem foi esse centurião no ideário católico. Eu achei muito interessante essa passagem. A gente tem nos evangelhos uma passagem do centurião que tem um empregado, um servo que é curado por Jesus.
E ele procura Jesus, né? E Jesus fala, mas você quer que eu vou até a sua residência, até a sua casa? E ele se nega e fala, não sou digno que entre na minha residência. Eu sou um centurião, tenho ascendência sobre vários homens. Se eu der uma ordem, eles vão cumprir. Então, se o Senhor der uma ordem e falar cura, ele vai ser curado. E Jesus fica assim, né, perante os próprios discípulos, desconcertado, que fala que nunca viu tanta fé no homem, até nos filhos de Israel ele não havia encontrado tanta fé. Então eu procurei trazer o Longinos, que é o personagem que eu exploro demais, e coloquei ele nessa figura, nesse centurião. E é aí que ele começa a ter uma visão diferente do mundo católico. Ele já teve um contato anterior com Jesus, sem ainda saber quem era Jesus, e dali ele também vai partindo para aquele pressuposto que vai também criar um novo cristão. São Longuinho tem uma frase que o pessoal usa no Brasil, né? São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho. Os 3 pulinhos. Os 3 pulinhos. Então, isso na verdade é uma série de lendas, de histórias. Achar uma coisa perdida. Exatamente. Não é isso? Uma das histórias que a gente tem sobre São Longuinho, que alude à questão dos objetos perdidos, é que diz que Longinos era um soldado romano, diferente da abordagem que eu dei no Evangelho, mas era um soldado de baixa estatura, não é? E quando tinha as grandes festas nos palácios de Roma, às vezes se perdiam alguns objetos e ele, pela baixa estatura, ele tinha facilidade de encontrar. Exatamente. Então ele sempre encontrava algum objeto perdido, uma joia e tal, e criou-se essa mística fantasiosa, né, de que quando a gente encontra um objeto, a gente agradece a São Longuinho, né? Eu procurei usar isso no livro também, mas eu procurei dar uma história que o próprio São Longuinho se encontrou. Então, por ele ter encontrado algo que Jesus fez ele achar, ele, a partir de então, se tornou grato e passou a ajudar as outras pessoas a encontrarem-se a si mesmas. Essa eu não sabia, gostei de saber. É uma das versões que a gente tem. É uma das versões, bacana. É uma das versões. Sinal que você pesquisou muito também, né? Não é só inspiração, né? Pesquisa também. Exatamente. Um trabalho muito bem condensado nesse seu livro aqui, Evangelho Perdido. Quase como em forma de fofoca, né? Diz assim, muitos acreditam que Pedro herdou o trono da igreja, mas poucos sabem quem foi a mulher que abdicou dele para que o cristianismo se sedimentasse no mundo patriarcal. Quem foi? Foi também um dogma que eu quis enfrentar. Nós temos aí como dogma imposto que Pedro foi o primeiro papa, não é? Aquele que sedimentou o nascimento da Igreja Católica. E eu procurei dar uma ênfase também para o papel feminino nisso. Né? Então, embora Pedro tenha sido incumbido de levar a mensagem de Deus adiante, eu procurei dar uma ênfase que também houveram mulheres que contribuíram para isso e que elas só não tiveram esse papel primordial, ou seja, de herdar o primeiro trono, né, o primeiro trono do Papa, por conta da sociedade patriarcal de outrora que talvez não aceitasse. Existia uma resistência, isso o Evangelho de Filipe fala, o Evangelho de Pedro também, que são apócrifos, que existia uma resistência entre os próprios discípulos apóstolos de Jesus da presença feminina no ajuntamento, né? Então eu procurei explorar isso também no livro, porque eu sempre quis dar uma ideia de igualdade entre o homem e entre a mulher. Eu não quis passar a ideia de que o homem era superior e que a mulher era inferior. Então eu costumo dizer que o Evangelho é uma ode à mulher, porque ele põe a mulher no mesmo patamar de importância do homem, inclusive no processo de evangelização. Okay. Esse livro você chega até que ponto da história? Esse livro ele eclode, como a gente teve no Gênesis Proibido, ele iniciou nos eventos que antecederam a criação do homem e ele parou na anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. É aí que começa o Evangelho Perdido. Ele vai à história, parte sobre a infância, a juventude de Jesus, que também são pouco explorados. Eu explorei bastante a infância de Jesus também, que eu achei bem interessante. Esse é um ponto, porque Exato. Tem perguntas aqui exatamente disso, Exato. Da infância de Jesus, que eu acho que é a grande dúvida de todo mundo, porque foi um período que Jesus não se tem quase relato nenhum dele adolescente, Jesus adolescente, não se sabe quase nada. Você chegou a explorar esse ponto também? A gente tem nos evangelhos, em alguns deles, nos evangelhos oficiais, aquela menção que todos conhecem de Jesus ensinando os doutores no templo. Quando José e Maria foram festejar a Páscoa, levaram Jesus, ele se perdeu, procuraram ele por 2, 3 dias e acharam ele ainda um garoto de 12 anos ensinando os doutores no templo. Então a gente tem isso nos evangelhos, e daí já puxa para o período de 30 anos, quando Jesus recebe a missão através de João Batista no Rio Jordão e começa a pregar. Eu procurei trabalhar com uma infância de Jesus também. Então se a gente pega o pseudo-evangelho de Tomé, Filipe também fala um pouquinho sobre a infância de Jesus, eu procurei me basear em alguma coisa e dar uma visão de que Jesus era uma criança, como qualquer outra, né? E que ele só teve e recebeu a missão que ele seria o portador do pacto de Deus a partir do momento que ele completou seus 30 anos e recebeu
recebeu aí o Espírito Santo e começou a pregar a partir de então e até o ano 33, quando ele foi crucificado. Então você também não faz nenhum relato desse período? Eu faço um relato do período desde o nascimento de Jesus, da fuga de José e Maria para o Egito e retrato a infância de Jesus no Egito. Pouca coisa que a gente tem aí, muito pouco nos evangelhos a gente quase não tem, a não ser nos apócrifos, eles ainda citam um pouco. E aí eu passo para a adolescência rapidamente, mostro um pouco da vida dele com João Batista, que era primo dele, né? Era filho de Isabel, que era prima de Maria, não é? E aí a gente vai na sequência história, ele vai crescendo, recebe a missão através do primo, João Batista, quando ele é batizado no Rio Jordão, e ali ele passa a pregar e a gente vai na história até a crucificação e a expiação. A gente já está em cima da hora do segundo bloco para concluir com a nossa agenda. Só uma pergunta que eu vou fazer, aí acho que é rápida a resposta, que é com relação a depois, um pouco mais para frente, né? Quando Constantino, então, vai fazer a compilação da Bíblia. Você pretende chegar nesse ponto também? No livro andei um pouco em cima. Eu cheguei no Concílio de Trento, quando houve a retirada de alguns livros da Bíblia, para que fossem escolhidos aqueles que seriam os oficiais. Então é nessa parte, né? Exatamente, é nessa parte da história que eu costumo dizer e deixar claro que partes místicas da história, como as que eu abordo, elas teriam sido retiradas. E ali a gente teve os evangelhos que a gente considera os oficiais. Tem parte mística no seu livro? Sim. Então nós vamos citar isso no próximo bloco. Vamos lá, deixa o pessoal curioso que eu também estou. Vamos começar com a agenda do Fronteiras da Ciência. São 4 comunicados para a sua semana. Vamos preencher com alguma coisa legal. Vou começar então com a Rap Science sobre a prática de meditação para serenar o coração. A meditação praticada na Rap Science tem a sua origem na Índia, há 2.600 anos atrás, antes de Jesus, né? Ensinada por Buda e modernizada pelo mestre Ryo Okawa. A sua prática constante possibilita o controle das emoções, proporcionando o bem-estar geral da pessoa. Vamos ter essa prática de meditação na próxima quinta-feira, dia 22 de setembro, em 2 sessões. Você pode escolher uma, ou às 10 ou às 13 horas. Vai ter também a exibição do filme Estou Bem, Meu Anjo Guardião, agora dublado em português. Foi um investimento da Rap Science para dublar em português. O conteúdo deste filme explica como ocorrem os milagres de cura, melhoria da depressão, bullying e o verdadeiro sentido da vida. A apresentação do filme será todos os sábados de setembro, às 10 horas da manhã, tá bom? Todo sábado de setembro, às 10 horas. E o local, tanto da meditação como do filme, é no Templo de Santos, que fica na Rua Itororó, 29, no centro. Telefone para mais informações, 3219-4600. Segundo recado vem da Escola Recanto dos Saberes, que comunica a 5ª Festa Anual de Erez, Cosme e Damião. Festa das crianças espirituais, com doces, balas, jujubas e muita brincadeira. E ainda você leva um saquinho cheio de doces para casa e boa energia para sua família. Vai ser no dia 24 de setembro, próximo sábado, às 15 horas, no Morro da Nova Sintra. Entrada somente com convite. Então, informações e inscrições ou pelo telefone 30 25 24 54 ou pelo WhatsApp 98840 48 88. Se não deu tempo de escrever, anotar, depois está no site do Fronteiras, tá bom? E o segundo aviso vem do webinário de Umbanda com Fabiana Carvalho. Tire suas dúvidas de Umbanda, mediunidade, incorporação, guias espirituais, espíritos sofredores, desobsessão, quebra de magia negra e muito mais. Respostas ao vivo às suas dúvidas pelo Facebook, através da fanpage Recanto dos Saberes. Toda sexta-feira, às 4h30 da tarde, tá bom? É só entrar no Facebook, Recanto dos Saberes, e você tira a sua dúvida. Informações, 30 25 24 54, o endereço Bernardino de Campos, 127, sobre a Loja Santos. Terceiro comunicado vem do Instituto Vidas, a regressão terapêutica levada a sério. O Instituto Vidas trouxe para Santos a psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Um tratamento realmente muito eficaz em se tratando de saúde mental, fobias, dependências químicas ou não,
bloqueios, traumas, medos, pânico, etc. O tratamento é para pessoas de 2 a 75 anos. Os atendimentos são feitos por profissionais especializados. O Instituto Vidas é o único habilitado em Santos a ministrar cursos para a formação técnica de terapeuta reencarnacionista. Outros atendimentos têm também de acupuntura, eletroacupuntura, fitoacupuntura, cromoacupuntura, florais e fitoterapia. E o endereço do Instituto Vidas é na Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, e o telefone 99-777-7677. E o último recadinho vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, que informa que o curso de mesa radiônica Melquisedeque também poderá ser feito por seus alunos de mesas anteriores, tá bom? Para você estar evoluindo, pois será ensinado a trabalhar com todas as mesas na frequência atual Melquisedeque. As inscrições para a atualizagem pode ser feita até o dia 23 de setembro, porque tem que preparar as mesas, né? O curso depois é nos dias 24 e 25 de setembro, das 10 às 18 horas. O local é na Casa da Luz de Santos. Atendimento com a mesa radiônica Melquisedeque com hora marcada em seu consultório, que fica na rua Delfino Stockler de Lima, 81A, no Marapé, em Santos. As inscrições devem ser feitas pelo telefone, agendamento, né, também, no 99-172-9798. Repito, 99-172-9798. E qualquer informação que você tenha perdido da agenda do Fronteiras, é só acessar o nosso site, fronteirasdaciencia.com.br, e depois clique em Agenda da Semana. Voltamos já. Estamos em nosso terceiro e último bloco, Passa Depressa. A conversa hoje é com o escritor e delegado de polícia aqui de Santos, o doutor Marcelo de Lima Lessa, né? Ele que escreveu o livro Gênesis Proibido e, na continuidade, o Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus, tá bom? Bom, esse bloco é oferecimento da Loja Merlin, que conta com muitos livros da linha esotérica e religiosa. Lá você encontra também roupas ciganas, grande variedade de pedras, imagens celta, de Afrodite, de Zeus e etc. A Loja Merlin também é a maior loja de incensos da Baixada Santista, a maior da Baixada Santista de incensos, sem contar a grande variedade de velas e massalas. Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos, com o melhor preço da região. Anote o endereço, Rua Pereira Barreto, número 12. Procura o André lá, tá bom? Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. Ok, vamos lá. Muitas perguntas para o doutor Marcelo. A Márcia Rosana Aires, da Vila Tupi Praia Grande, ela não pergunta, ela só quer parabenizar, porque o assunto está muito interessante com você aqui, viu? Agora vem a pergunta da Eliane Mary Pimentel, da Encruzilhada de Santos. Ela fala assim, se Jesus... esse praticamente já falou, né? Sobre Jesus desde a idade da adolescência até a sua morte, se ele passou pelo Brasil, não faz sentido, né? Evidentemente que não. Mas agora vem essa pergunta do José Renato Silva, da Vila São Jorge de São Vicente. Primeiro dizendo que o programa está excelente contigo aqui. E ele faz uma pergunta interessante também. Os dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus foram perdoados e santificados? E qual era o nome deles? Os dois ladrões, eles são figuras tidas como míticas, assim, né? Que todo mundo também fala. Qualquer fato que retrate a crucificação de Jesus, a gente tem ele em meio aos dois ladrões. Eu retrato bem a história dos dois no Evangelho Perdido. Eles chamavam Dimas e Gestas, né? Dimas era o bom ladrão, que alguns conhecem por São Dimas, que teria sido também santificado, e Dimas era aquele que, durante a crucificação, chamou a atenção de Gestas, que disse, se és mesmo filho de Deus, desça da cruz e também nos salve, né? E Dimas chamou a atenção dele, né? Nós erramos, nós pecamos, este homem nada fez. E pede para Jesus, falar, o Senhor não esqueça de mim quando chegar no vosso reino. E Jesus o perdoa ali mesmo, né? Então, no livro, a gente trabalha bem a questão desses dois ladrões. Eu ponho um pouco da história desses dois ladrões, mostro como eles chegaram à cruz e qual foi aí o caminho que cada um deles seguiu. Tudo baseado na lei da causa e do efeito, né? O que se faz,
se paga, se tem o retorno aqui. Então, um teve a redenção ao final e outro se manteve aí naquela vertente ainda que ele tinha, a vertente pérfida, que certamente ele vai ter que voltar para novamente aí tentar uma nova redenção. Ok. Ana Carla de Oliveira, do Paicará, Guarujá. No conceito do que você deu ao seu livro, doutor Marcelo, Lúcifer e Judas têm o mesmo conceito conhecido ou você deu uma nova roupagem? Completamente diferente. O Lúcifer, que é um serafim caído, ele tem um papel primordial no livro de Gênesis Proibido, né? Ele é um dos personagens principais e ele retorna no Evangelho Perdido também para ter como missão verter o Filho de Deus feito homem, né? Se ele consegue ou não, a gente vai ler o livro. Mas o Lúcifer era um anjo caído, Judas não. Judas era um ser humano, Judas era um zelote. O zelote era partícipe de um partido dos vários que existiam na Judéia. A gente tinha os essênios, os saduceus, né, os sinedristas e os zelotes que tinham aquela vertente de querer derrubar Roma pela guerra. E Judas Iscariotes acreditava que Jesus era o Messias da espada. Só que Jesus de fato falou, eu vim trazer a espada e não a paz. Só que essa espada não era a espada bélica que Judas acreditava. A espada, na verdade, eram as guerras que viriam na sequência por conta do nome de Jesus. Então, Judas acreditava piamente nessa questão da espada, tanto é que acabou levando Jesus, acabou traindo Jesus, porque ele acreditava que a hora que Jesus sentisse o peso do aço romano no próprio pescoço, Jesus se levantaria e destruiria a fortaleza Antônia. E isso acabou não acontecendo, porque a espada que Jesus veio trazer é exatamente essa, ou seja, a arma que os homens iam levantar até por conta dos ensinamentos que ele deixou. Perfeito. O Reginaldo Assunção Alvarez, de São Vicente, pergunta se o livro do Evangelho Perdido que você escreveu pode ser considerado um complemento do Código da Vinci, de Dan Brown. Eu não tenho essa pretensão, não. Dan Brown é um escritor fantástico. Eu, na minha limitação, apenas quis dar continuidade aí ao que eu comecei no Gênesis Proibido. E também, não só isso, mas ele deu uma vertente, evidentemente, bastante fantasiosa. Exato. O seu não, o seu está dentro da espinha dorsal verdadeira da história de Jesus, e você fez alguns complementos em cima disso, né? Como o J.J. Benítez fez no Cavalo de Troia, que também né? É fantasioso, é um livro assim fantástico sob o ponto de vista Cavalo da de Troia, história. 1, 2, 3, 4, Exato. 5 até o 10, né? E ele retrata de uma forma também bem respeitosa. Eu achei a leitura dele muito interessante. Eu sou fã do J.J. Benítez como Cavalo de Troia, se bem que ele era um ufólogo, né? Exato. Ele era um ufólogo espanhol, um ufólogo espanhol. E também do Dan Brown, né? Quem não se apaixona pela história dela, mas são histórias fantasiosas. O Evangelho Perdido, que nós estamos falando hoje, do autor que está aqui ao meu lado, evidentemente que tem toda a espinha dorsal da verdadeira história de Jesus, com alguns complementos da sua inspiração, de suas pesquisas, de apócrifos, tá bom? Muito mais. Sebastiana Maria de Barros, da cidade náutica São Vicente, pergunta se naquela época esculpiam rostos em camafeus, broches. Por que será que nunca ninguém esculpiu o rosto de Jesus, ou pelo menos não tem nenhum broche da época? É muito polêmica essa questão de qual era a face de Jesus, né? A gente já viu aí vários estudos e vários programas de tentar se refazer a face de Jesus. Na Idade Média que se deu essa figura que a gente tem, né? O homem de cabelos louros compridos, olhos azuis. E se a gente for levar com a personalidade média do judeu daquela época, não tem nada a ver, né? Então Jesus teria sido um homem de estatura mediana, a pele queimada pelo sol, a barba rala e o cabelo similar ao que eram usados pelos judeus, né? A gente também tem alguns apócrifos, algumas epístolas que descrevem Jesus, né? A gente tem uma descrição de Jesus nos Atos de Pilatos, que como ele foi descrito por Flávio Josefo também. Então, a gente tem aí algumas ideias que seria um homem que tem a face marcada pelo trabalho, a barba, o cabelo dividido ao meio, mas sempre com aquela tez que passa concórdia, que passa paz. Então, eu acredito que essa visão que a gente tem de Jesus, que a gente tem geral do filme, do homem louro, alto, de olho azul, ele é fantasiosa. Eu acredito que Jesus, ele tinha a feição média do judeu daquela época, que foi essa que eu descrevi. Perfeito. E tem um experimento científico também que se aproxima bastante pelo que eles concluem do rosto de Jesus, que realmente difere daquilo que a gente imagina, pelo menos nos filmes, nas histórias, da era medieval, pinturas. Exato, se deriva da era medieval, quando que se dá essa visão de cavaleiro, assim, para Jesus. E, na verdade, a gente sabe que se voltar ao tempo, a gente vai pegar a média do quadro do Da Vinci também, exatamente. na Santa Ceia, Isso, são coisas que a gente tem aí, que a gente trabalha com aquelas teorias de conspiração, aquilo tudo, que é muito bacana de se estudar, muito bacana de se ver, mas a gente também tem que se ater à realidade dos fatos. Eu já estou com pouquíssimo tempo, queria falar da parte mística que você pode considerar do seu livro Evangelho Perdido. A gente tem a parte mítica do mito, né? Aquela que não se pode provar, será que existiu?
Então a gente também aborda isso e a parte mística, aquilo que transcende, né? Então no primeiro livro, no Gênesis, a gente faz alusão a uma casta de anjos que teria sido estipada, que é a casta das presenças. E essa casta teria sido responsável pela criação da magia, algo que afrontou a Deus. Então no Evangelho Perdido a gente retoma isso, a gente retoma um pouco da história das presenças, desse misticismo que os anjos participaram e que eles acabaram ensinando para os homens também no início dos tempos. Então também eu acho uma parte fascinante, é fantasiosa, mas eu acredito para a gente, na questão da ficção, do entretenimento, é muito interessante para a gente fazer algumas perguntas. Ou seja, então a inserção dos anjos também envolvendo, acompanhando a história de Jesus. Exato. A gente tem essa questão dos anjos que se miscuíram entre os discípulos de Jesus para acompanhar a história dele e assegurar a expiação. Essa história é tão rica, né? A gente tem tanta coisa para falar, até do Domingo de Ramos, né? Que antecede em todos os fatos. A Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela ocorreu mesmo, foi daquele jeito. Evidentemente que não estava todo mundo de um lado da mesa. Da Vinci fez isso exatamente para que todo mundo saísse, como fazem os diretores de filme. Exato. Né? Mas você chega a citar Sim. A Santa Ceia? Eu chego a citar a Santa Ceia, eu fiz uma pesquisa de época do que era comido naquela época, do que era ingerido, do que peixes, era tido. Né? Sim, peixes, carnes, iguarias, Jesus frutas. Era carnívoro? Sim, a gente tem uma pesquisa geral que a gente fez que não existe essa figura que a gente tem, essa figura sisuda de Jesus, né? Jesus ia a festas, Jesus ia a casamento, Jesus ia a jantares, ou seja, era uma pessoa comum, mas que ele tinha uma missão diferente do que a gente tem. Então a revolução moral que ele trouxe através dos ensinamentos dele, o fizeram uma pessoa diferenciada, mas ele também era uma pessoa que vivia com pessoas comuns, então ele participava de basicamente tudo aquilo que uma pessoa comum vivenciava. Então eu tentei tirar essa questão do medo, da figura sisuda. Eu procurei trazer no Evangelho Perdido significar que Deus, Jesus e amor são sinônimos. É essa a mensagem que eu quis deixar. Legal. Então vamos fazer o seguinte, aonde você pode... São os 2 livros na história. Deixa eu apresentar, por favor, Felipe, mais uma vez. Começa com esse que foi... Ele escreveu ano passado, aliás, não sei se escreveu ano passado, mas ano passado ele esteve aqui no Fronteiras para o lançamento desse livro, que é Gênesis Proibida, né? E agora, na sequência, hoje nós estamos falando desse livro que ele está lançando, que é o Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. O livro pode ser encontrado, então vou pedir para a minha produção, se puder colocar isso, por favor. Então, tem esses 2 lugares, que é na livraria Martins Fontes, todo mundo sabe, a Martins Fontes, ali na Ana Costa, 530, né? Já perto na Praça Independência. Ou na livraria Eu Estudo Certo, que fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 69. E tem também o e-mail que ele está deixando, você pode contatar o nosso convidado de hoje, o doutor Marcelo de Lima Lessa, escritor, delegado de polícia aqui em Santos. Você pode contatá-lo através do e-mail que nós vamos jogar agora. Vamos jogar o e-mail dele? Alguém pode te mandar fazer pergunta também, além de comprar seu livro? Sem problema, é mais para fazer perguntas mesmo. Para pergunta? Isso. Então, quem quiser fazer pergunta, o livro não compra com você, né? É só para perguntar, né? É só para pergunta, desculpa, você escreveu aqui. Para contatar, não para comprar. Comprar é na livraria Martins Fontes ou na livraria Eu Estudo Certo. Quem quiser contatar o Marcelo, é só escrever para marcelo.lima.lessa. Lembrando que Lessa é com 2 S's, tá bom? marcelo.lima.lessa@gmail.com. Então segura um pouquinho aí, né? Esse é o e-mail do nosso convidado. Quem quiser fazer perguntas extras além do programa, porque não dá tempo de fazer a pergunta de todo mundo. Tem muitas perguntas aqui. Agradeço você ter me dado o seu livro também, viu, doutor Marcelo? Muitas que eu não fiz pergunta, eu peço perdão, né? Às vezes a pessoa fala, já é tão difícil ligar. Quando eu consigo fazer a pergunta, você não faz a minha pergunta, né? Peço perdão, não dá para fazer de todo mundo, mas todos fazem parte da urninha de sorteio, tá bom? Então vou jogar aqui. Vou pedir gentilmente, deixa eu dar minha embaralhadinha primeiro, eu gosto de dar minha embaralhada antes, né? E agora eu vou pedir para o doutor Marcelo, por favor, segurar minha urna e vai escolhendo 6 papeizinhos enquanto eu dou... escolhendo não, sorteando. Escolhendo parece que ele vai pegar, né, a dedo. Próximo programa. O próximo programa vai ser um assunto inédito aqui no Fronteiras da Ciência, que é osteopatia. Sabe o que é isso? É uma prática que se baseia na crença de que todos os sistemas do corpo estão relacionados, assim qualquer disfunção em um sistema afeta todos os outros. Além disso, o corpo tem total capacidade de se curar sozinho, desde que todas as suas estruturas
estejam equilibradas. Então nós vamos falar desse assunto impressionante, que quem vai falar nada mais do que o professor Dr. Ivan Barreira Sheida Faria, conhecido mais como Dr. Ivan Sheida, que é diretor do curso de fisioterapia aqui da Unisanta. Ele que tem um trabalho extraordinário com os alunos, todo mundo se apaixona por isso que ele faz, que é além da fisioterapia, é uma coisa além, que é a osteopatia, onde ele consegue curar através de algumas práticas. Você vai ver o que é isso. Ele tem feito curas impressionantes. Nós só vamos conhecer o assunto porque ele não atende, tá bom? Ele não faz atendimento, então nós vamos conhecer esse assunto e a gente pode estudar para pelo menos saber como ele chegou nisso, ok? Os papaizinhos estão aí? Obrigado, vamos lá. Obrigado, agradeço ao Dr. Marcelo pelo sorteio. Vamos começar com Coisas do Brasil, a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras para a prosperidade. E quem foi sorteada é a Eliane Mary Pimentel, da Encruzilhada de Santos. O Isbênia de Jesus, que oferece um áudio em MP3, Nosso Lar, de Chico Xavier, ditado pelo médico, né, Dr. André Luiz. Sorteada é a Helena Fernandes, do bairro Aparecida de Santos. Gostaria que você fala sobre também a Santa Sara. Vamos lá. A Livraria Pingo de Luz, que oferece o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Sorteada é a Regina Izar, do bairro Aparecida de Santos. O Racionalismo Cristão, que oferece o livro sobre o racionalismo cristão e mais um CD de limpeza psíquica. Sorteada é a Ana Carla de Oliveira, do Paicará, Guarujá. A Livraria Espaço Plural, que oferece o CD de músicas Amanhecerá. São músicas também recebidas por inspiração. O sorteado é o Júlio Souza, do Jardim Andraus, Praia Grande. E o livro do Dr. Marcelo de Lima Lessa, eu já vou pedir até para ele autografar aqui para você que foi sorteado, né? O Evangelho Perdido. Foi sorteada, que parabeniza o programa e foi sorteada, tá vendo? É a Márcia Rosana Aires, da Vila Tupi, Praia Grande. Márcia, seu livro já vai com o autógrafo do autor. Agradeço muito mais uma vez, estou ansioso aguardando a sequência, o terceiro livro, que você vem então aqui novamente para o lançamento, tá bom? Se Deus quiser, estaremos aí. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço, belíssimo trabalho seu, tanto profissional como de escritor. Obrigado. E a você de casa, fique com Deus. Paz, saúde e prosperidade.